Em 2021, uma equipe de cientistas publicou algo que a arqueologia tradicional tentou ignorar por décadas. Eles não queriam acreditar no que os dados estavam mostrando, porque se estivessem certos, isso significaria que a Bíblia não estava contando uma fábula moral. Estava registrando um evento real, um evento tão violento que vaporizou uma cidade inteira em segundos. Eles encontraram um quartzo chocado, o mesmo tipo de cristal que só aparece em crateras de impacto de meteoros e em testes nucleares. Encontraram cerâmica derretida e transformada em vidro. Encontraram enxofre com 98% de pureza incrustado no solo e encontraram uma cidade gigantesca que simplesmente deixou de existir em um único dia há 3.700 anos. O nome dessa cidade, Tal Harmama. A localização, exatamente onde a Bíblia disse que Sodoma estaria, e o que aconteceu com ela é tão perturbador que mesmo com todas as evidências, muitos cientistas ainda se recusam a admitir o óbvio. Hoje, eu vou te mostrar as provas físicas, as descobertas científicas e os dados arqueológicos que indicam que Sodoma e Gomorra não eram mitos, eram cidades reais. E se você quer conhecer mais mistérios históricos, já se inscreve no canal. Por mais de um século, arqueólogos procuraram Sodoma e Gomorra no lugar errado. A tradição dizia que as cidades estavam ao sul do Mar Morto, enterradas sob as águas ou perdidas no deserto. Dezenas de expedições foram organizadas, milhões foram gastos e nada foi encontrado. Mas havia um problema. Ninguém estava realmente lendo o texto bíblico com atenção aos detalhes geográficos. Eles estavam seguindo tradições, não evidências. Até que o Dr. Stephen Collins, um arqueólogo e teólogo americano, decidiu fazer algo radical. Ler Gênesis como se fosse um documento histórico preciso. E quando ele fez isso, percebeu que as descrições geográficas apontavam para um lugar completamente diferente. Não ao sul do Mar Morto, mas ao nordeste, na região chamada Quicar do Jordão, a planície mais fértil e rica da região na antiguidade. Em 2005, Collins chegou a um sítio arqueológico na Jordânia chamado Tal Harman. O que ele viu o deixou sem palavras. Era uma metrópole monumental da Idade do Bronze, uma cidade fortificada com muralhas colossais de tijolos de barro, uma cidade pelo menos 10 vezes maior que a Jerusalém do mesmo período. Mas o mais impressionante não era o tamanho, era o estado de destruição, porque essa cidade florescente, que dominou a região por séculos, simplesmente deixou de existir por volta de 1650 a.C., de uma hora para outra, sem sinais de guerra prolongada, sem cerco, sem invasão gradual, apenas destruição instantânea e total. Havia mais. As muralhas não tinham sido derrubadas. Elas tinham sido niveladas, como se algo tivesse pressionado tudo de cima para baixo com uma força inimaginável. E o mais estranho de tudo, a cidade nunca foi reconstruída. Foi abandonada, como se o lugar tivesse sido marcado como amaldiçoado. Se você visitar Tal Harman hoje, vai encontrar algo que desafia a lógica geológica. Há uma camada espessa de cinzas, detritos e destruição cobrindo toda a cidade antiga. Mas não é cinza comum de um incêndio normal. É uma camada de destruição que contém minerais que não deveriam estar ali. Primeiro, as esferas de enxofre, pequenas bolhas de enxofre puro incrustadas no solo. E aqui está o detalhe que fez os cientistas pararem para pensar. Esse enxofre tem 98% de pureza. Enxofre vulcânico comum, do tipo que você encontra em erupções naturais, tem apenas 40% de pureza. Então, de onde veio esse enxofre tão puro? Segundo, a cerâmica. Quando os arqueólogos começaram a escavar, encontraram fragmentos de cerâmica que não pareciam cerâmica. Pareciam vidro, porque tinham sido vitrificadas, transformadas em vidro pelo calor extremo. E para vitrificar cerâmica, você precisa de temperaturas acima de 2.000 graus Celsius. Isso é calor suficiente para derreter rocha sólida. Nenhuma tecnologia humana da Idade do Bronze podia gerar esse tipo de calor. Fogueiras queimam a cerca de 600 graus. Até os fornos mais avançados da época não passavam de 1.000 graus. Então, o que gerou 2.000 graus ou mais sobre uma cidade inteira? Terceiro, os tijolos das muralhas. Eles não foram apenas queimados. Eles foram fundidos.
derretidos, como se tivessem sido expostos a um maçarico industrial. E a direção da destruição sugere que o calor veio de cima, não de baixo. Não foi um incêndio que começou no chão e subiu. Foi algo que veio do céu e desceu. E então, os cientistas encontraram o detalhe mais perturbador de todos. Em 2021, uma equipe de 21 pesquisadores de universidades ao redor do mundo publicou um estudo na revista Scientific Reports, que faz parte do grupo Nature, uma das publicações científicas mais respeitadas do planeta. E o que eles revelaram deixou a comunidade científica dividida. Eles encontraram quartzo chocado. E se você não sabe o que isso significa, preste atenção. Quartzo chocado é um tipo de cristal que só se forma sob condições extremas de pressão e temperatura. Ele aparece em 2 lugares na Terra, crateras de impacto de meteoros e locais de testes nucleares. Não aparece em incêndios, não aparece em erupções vulcânicas, não aparece em guerras antigas. Só aparece quando algo com energia astronômica atinge ou explode próximo à superfície terrestre. Os pesquisadores também encontraram diamantoides, que são microdiamantes formados sob pressão extrema, e encontraram zircônio derretido, um mineral que só derrete acima de 4.000 graus Celsius. Para colocar isso em perspectiva, a lava vulcânica mais quente chega a cerca de 1.200 graus. A conclusão do estudo foi inevitável. Tauhahramon foi atingida por uma explosão aérea cósmica. Um meteoro ou fragmento de cometa entrou na atmosfera terrestre e explodiu logo acima da cidade, liberando uma energia estimada em milhares de vezes superior à bomba de Hiroshima. Esse tipo de evento é chamado de airburst, ou explosão atmosférica. O exemplo mais famoso aconteceu em 1908 em Tunguska, na Sibéria, onde um meteoro explodiu no ar e derrubou 80 milhões de árvores em uma área de 2.000 km². Nenhum ser humano morreu porque a região era desabitada, mas se tivesse acontecido sobre uma cidade, teria sido uma aniquilação total. E é exatamente isso que as evidências sugerem que aconteceu em Tauhahramon. Uma bola de fogo desceu do céu. A temperatura na superfície subiu instantaneamente para mais de 2.000 graus. A onda de choque nivelou as muralhas. As pessoas foram vaporizadas, e o calor foi tão intenso que transformou cerâmica em vidro e derreteu tijolos de barro. Agora, é importante dizer que essa teoria do airburst não é unanimidade. Há cientistas que aceitam as evidências de destruição extrema, mas questionam se foi realmente um impacto cósmico. Eles argumentam que pode ter havido outras causas naturais, ainda que desconhecidas, que geraram o mesmo tipo de destruição. Mas aqui está o problema. Ninguém consegue apresentar uma alternativa que explique todas as evidências ao mesmo tempo. Quartzo chocado, cerâmica vitrificada, enxofre puro, diamantoides, temperaturas acima de 2.000 graus e uma cidade inteira nivelada em um único evento. Nenhuma guerra antiga faz isso. Nenhum terremoto faz isso. Nenhum incêndio faz isso. E há outro detalhe que incomoda. A resistência de alguns cientistas não é apenas metodológica, é ideológica. Porque se Tauhahramon é realmente Sodoma, isso significa que a Bíblia estava certa. E para uma parte da academia que passou décadas tratando o relato como mitologia, admitir isso é difícil. Mas a ciência não deveria funcionar assim. Os dados deveriam levar às conclusões, não as conclusões filtrar os dados. E os dados de Tauhahramon estão gritando uma verdade que muitos preferem ignorar. Um dos detalhes mais famosos da história de Sodoma e Gomorra é o destino da esposa de Ló. A Bíblia diz que ela olhou para trás e se transformou em uma estátua de sal. Por séculos, isso foi tratado como metáfora ou lenda. Mas e se não for? Quando um airburst acontece, a onda de choque pode atingir velocidades supersônicas. Se a explosão ocorreu sobre o Mar Morto, como as evidências sugerem, toneladas de água salgada foram vaporizadas instantaneamente e lançadas sobre a planície circundante. Qualquer pessoa próxima o suficiente seria coberta por uma camada espessa de sal cristalizado. E tem mais. A análise do solo ao redor de Tauhahramon revelou algo impressionante. A explosão lançou tanto sal sobre a terra fértil que a região se tornou completamente inabitável por 700 anos. Isso não é especulação.
é dado arqueológico concreto. A região que era mais rica e povoada da área ficou deserta por 7 séculos. A Bíblia diz que a terra se tornou uma planície estéril de sal e fumaça. E a ciência confirma que foi exatamente isso que aconteceu. A terra foi envenenada. A agricultura se tornou impossível. E ninguém voltou a viver ali, até que o sal finalmente foi lavado pelas chuvas ao longo de centenas de anos. Sodoma não estava sozinha. Gênesis menciona 5 cidades da planície: Sodoma, Gomorra, Admá Seboim e Suar-Antao. El-Hamam era a maior delas, mas havia outras cidades menores ao redor. E adivinhe, os arqueólogos encontraram exatamente isso. Há pelo menos 4 outros sítios arqueológicos na mesma região, que mostram sinais de destruição simultânea no mesmo período. Todos foram abandonados por volta de 1650 a.C. Todos apresentam sinais de queima extrema. Todos ficaram desabitados por séculos. A única exceção é um pequeno sítio que sobreviveu à destruição, possivelmente identificável como Zoar, a cidade para onde Ló fugiu e que a Bíblia diz que foi poupada. Isso não é coincidência. É confirmação. Uma rede inteira de cidades foi destruída no mesmo evento catastrófico, exatamente como o texto bíblico descreve. Então, por que essa descoberta é tão importante? Porque ela desafia a narrativa de que a Bíblia é apenas um livro de mitos e lendas. Tol Han-Haman demonstra que o texto sagrado preservou memórias históricas reais de eventos catastróficos reais. Isso não significa que a ciência está provando Deus, mas significa que a ciência está provando a história. E quando a história e a teologia se entrelaçam dessa forma, o resultado é fascinante. Por 1000 as pessoas leram sobre Sodoma e Gomorra e imaginaram cidades lendárias destruídas por julgamento divino. Agora, podemos caminhar sobre as ruínas reais. Podemos segurar fragmentos de cerâmica vitrificada em nossas mãos. Podemos ver as muralhas niveladas. Podemos medir a temperatura que queimou tudo. E a pergunta deixa de ser isso aconteceu para se tornar o que exatamente aconteceu. E por quê? Foi um meteoro aleatório que caiu exatamente sobre a cidade mais perversa do mundo antigo? Foi uma intervenção divina usando um fenômeno natural? Foi coincidência astronômica ou propósito cósmico? A ciência pode nos mostrar mas o porquê continua sendo uma questão de interpretação, fé e filosofia. Sodoma e Gomorra deixaram de ser apenas lições teológicas para se tornarem um dos casos mais fascinantes de investigação arqueológica moderna. A evidência está lá, nas cinzas, no quartzo chocado, no enxofre puro, no solo hipersalinizado, nas muralhas derretidas. Tol Han-Haman é real. A destruição é real. O timing e a localização correspondem perfeitamente ao relato bíblico. E a violência do evento está além de qualquer coisa que a tecnologia humana da Idade do Bronze poderia produzir. Então, o que aconteceu naquele dia há 3.700 anos? Foi um meteoro que caiu exatamente onde a Bíblia disse que o julgamento divino caiu? Foi Deus usando as leis da física, que Ele mesmo criou, para executar justiça? Ou foi uma coincidência astronômica, registrada e interpretada através das lentes da fé? A ciência encontrou a cidade, mas o mistério do significado continua. E se você gostou desse estudo, deixa o like e se inscreva no canal para conhecer mais fatos historicamente secretos.